frutas, verduras, todas aquelas saladas, grãos integrais, feijões, que é o que a gente vai falar muito hoje no nosso encontro, nozes, enfim, toda aquela maravilha de alimentos que a gente coloca para dentro do nosso corpo e que faz um bem danado, faz um bem incrível. Nos nossos episódios anteriores, a gente vem percebendo, a gente percebeu juntos, entendeu juntos, que esses alimentos, a forma como esses alimentos eles agem dentro do nosso corpo. Esse nosso encontro aqui é para a gente entender o porquê. O porquê é fundamental, o porquê é necessário que a gente tenha esses alimentos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Os demais conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal, eles demonstram como colocar tudo isso em prática, como trazer isso para o nosso dia a dia. Mas esse nosso momento agora é extremamente importante porque ele nos ajuda a enfatizar, a deixar ainda mais importante na nossa mente o que a gente vem fazendo de diferente no nosso dia a dia. Então, se tem alguma coisa que ainda está precisando de um gatilho, tu ainda está precisando de um puxãozinho para que tu comece a colocar mais práticas saudáveis no teu dia a dia, em prática, então fica aqui comigo porque definitivamente esse conteúdo vai te auxiliar. Sensacional tu estar aqui assistindo o nosso vídeo de hoje. Eu só tenho um recado para te dar. Muito obrigada pela tua presença. Eu tô ainda muito feliz e eu tenho certeza que esse nosso evento de ontem, o Viva Mais e Melhor, vai ficar na minha história, vai ficar na história provavelmente de ti também que participou. A gente acabou se envolvendo muito com as mensagens que a gente recebeu com os novos alunos que entraram e eu acabei esquecendo de deixar o link de acesso para vocês, como eu tinha prometido. Então aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar, dá uma olhadinha nele e aproveita que tem um cupom para ti também que chama Longevidade. Só esse cupom tem um detalhe, ele só vai estar válido até as 23h59 dessa próxima terça. Então corre lá. Show? Recado dado. Aproveita bastante teu dia, fica com Deus e agora vamos para o nosso vídeo de hoje. No nosso episódio anterior, nós falamos sobre os grãos integrais, então, por exemplo, arroz integral. E vamos e convenhamos, nada mais incrível num prato, nada melhor, né, do que a gente ter o nosso querido e amado arroz e feijão. Então, isso no episódio número 8, a gente falou sobre os grãos integrais, sobre o arroz integral. No episódio 9, que é este agora, a gente vai falar sobre os feijões, sobre as leguminosas, como a gente chama essa categoria de feijões. E o feijão, como a gente já tem bem no nosso título, é um alimento que nos ajuda a viver mais e melhor. Boa? Se a gente analisasse qual tipo de feijão tem mais antioxidante, que é o intuito desse nosso primeiro estudo aqui, entre 10 tipos de feijões de leguminosas diferentes, qual tu acha, dos vários tipos de feijões que nós temos, qual tu acha que venceria em relação a termos antioxidantes? Lembra aí, vamos fazer uma pequena revisão, que a gente sempre fala aqui, que os antioxidantes são todos aqueles que combatem o que a gente chama de radicais livres no nosso corpo. Ou seja, quando a gente tem um excesso de radicais livres, vamos pensar que eles são uns maluquinhos dentro do nosso corpo, né? São umas células assim malucas, e que elas fazem com que o envelhecimento precoce comece a tomar conta do nosso corpo. Então a gente começa a envelhecer muito mais rapidamente, dentre várias outras coisas. E a gente precisa de uma alimentação, a gente precisa de antioxidantes, vindos principalmente da nossa alimentação, para que a gente consiga fazer com que esses radicais livres desapareçam da nossa vida, que é o nosso intuito. Boa? Tem uma parte de radicais livres que é algo que o nosso corpo mesmo produz, porque é algo natural que a gente envelheça, é um processo natural do nosso corpo. Porém, não é natural quando esse processo é rápido demais. E os antioxidantes, eles entram aqui justamente para isso. Então, eles não só contribuem para nossa pele, para nossa ótima aparência, né? Para que a gente aparenta ter uma idade mais jovem, mas alimenta também, né? Contribui também no nosso corpo para nossa energia, para o nosso bem-estar, para nossa longevidade, para uma vida sem dores, sem doenças, sem inflamações, enfim. Então, a gente aqui, nesse estudo, a gente vai entender qual dos feijões, se existe um deles que a gente possa dizer que é campeão em número de antioxidantes. Vamos lá. Esse estudo em questão, olha que linda essa imagem. Já sabia que existe tanto tipo de feijão assim? Eu quero saber quais deles tu já comeu. A gente tem aqui, nesse estudo, eles analisaram estes 10 feijões. O feijão carioca, que é esse primeiro ali. O feijão lima, que é um parecido com o feijão branco, mas ele tem um formato assim um pouco mais maior, né?
A gente também teve o feijão vermelho, o nosso querido feijão preto, que a gente consome muito aqui no Brasil também, o feijão branco, o feijão vermelho miúdo, então ele é vermelhinho também, mas ele é menor comparado ao feijão vermelho. O feijão fradinho, o que eles chamam também, que não é tão comum aqui para nós, mas no estudo que foi feito nos Estados Unidos é o que eles chamam de feijão mungo. E o feijão mungo é um feijão que é feito os brotos de feijão. Então, se já comeu brotos de feijão, eu te apresento. Este é o feijão mungo, dos quais o broto de feijão é feito. Também temos a lentilha e o grão de bico, que faz parte desse grupo das leguminosas. E eu quero saber de ti, qual deles tu acha que é o vencedor em número de antioxidantes, é o mais potente deles, e qual que é o perdedor? Vai lá, rápido, diga-me. A gente vai agora entender as posições de cada um. Boa? E lembrando que a única coisa que a gente está vendo aqui nessas posições é a quantidade de antioxidantes. Todos eles, absolutamente todos, são sensacionais. E quanto mais a gente puder ter deles, essa variedade incrível de feijões, melhor para a nossa saúde. Mas, pensando no nível de antioxidantes, vamos para a nossa corrida maluca. Em número 10, na posição número 10, temos o que a gente chama de feijão lima. Boa, que é esse branquinho, que é o que parece o feijão branco, mas não é. Ele é um pouquinho diferente. O feijão branco vem logo na sequência, ó, em nono lugar. Temos o feijão branco, os dois com menos antioxidantes da nossa lista. Em seguida, número 8, temos o feijão fradinho e depois, número 7, o feijão mungo, que é esse normalmente que a gente usa para fazer brotos de feijão. Se tu já comeu no supermercado, né, já comprou no supermercado, já comeu no restaurante, tu sabe do que eu estou falando. Super saudável, super sensacional. Mas vamos para o círculo dos vencedores e aqui temos número 6, o feijão vermelho. E aí eu sei que tu pode estar pensando, nossa, mas o feijão vermelho, pela cor, que a gente sabe que a cor indica a quantidade de antioxidantes, pela cor eu acharia que seria o número 1 feijão vermelho ou estaria entre os 3 primeiros. Isso é um fato surpreendente. É mesmo, para mim também é. Mas aqui estamos com o feijão vermelho número 6. Boa? Quais são os próximos? Quais são os 5 melhores? E aí, fez as tuas apostas? Quer pensar novamente qual tu acha que pode ser os próximos que a gente vai ter aqui? Vamos para eles. Em quinto lugar, nós temos o feijão carioca, seguindo em quarto, o feijão preto. Então, nosso querido feijão preto já está em quarto lugar. Dentre esses todos, ele tem muito mais antioxidantes que esses demais. Mas ele ainda não veio para os 3 primeiros em antioxidantes. Então, vamos para eles. Terceiro lugar, nós temos aqueles feijões pequenininhos, vermelhos. Boa? Que se a gente for no mercado ver, tu com certeza vai encontrar, tem as embalagens menores, ele é um feijão com um grão um pouquinho menor e ele tem uma coloração linda vermelha. Ele ficou em terceiro lugar. E acredite ou não, aquela lentilha incrível que a gente faz no Ano Novo merece um lugar mais especial no nosso dia a dia, se possível todas as semanas, porque a lentilha é o nosso número 1. Ela vence a nossa corrida maluca quando a gente pensa em antioxidantes na nossa alimentação, vindas de leguminosas. E segundo lugar, ficando para o grão de bico. Então, percebe que sensacional esse primeiro estudo aqui? Aqui a gente já tem uma pequena visão do quão incríveis são as nossas leguminosas, justamente porque elas têm um grande poder antioxidante, o que, como eu bem falei, tem toda essa proteção para o nosso organismo, que é sensacional. Então, pensa aqui comigo que próxima vez quando tu for optar por qual é o tipo de feijão, qual é o tipo de leguminosa que tu vai fazer para tua próxima refeição, pensa que quanto mais variedade tu puder ter, melhor vai ser para a tua saúde, para o teu corpo, para a tua família e também para o teu paladar. Porque diversidade faz com que a gente tenha interesse nos alimentos. A gente tem um conteúdo falando sobre isso. Boa? Boa. Ora, quais são os efeitos das leguminosas sobre a nossa fome e também sobre a nossa saúde intestinal? Vamos lá. Quando a gente come feijão, a forma como a gente se alimenta nas nossas próximas refeições é diferente. Como? O que acontece? Quando o nosso corpo ele detecta o amido, que é natural dos feijões, quando ele percebe que tem amido no nosso intestino,
Ele diminui a velocidade com que o nosso estômago se esvazia. É isso basicamente que traz esse estudo que nós temos aqui na nossa tela, que nós temos aqui na nossa imagem. O que isso quer dizer? Que o corpo, ele quer terminar de digerir, não de dirigir, de digerir antes a próxima o que ele já tem dentro dele. Então, por exemplo, se a gente faz uma refeição onde contenham, leguminosas, onde contenham feijões, por exemplo, o nosso corpo ele vai fazer com que ele consiga digerir tudo aquilo de bom que o feijão tem, antes que a próxima refeição apareça. Isso porque tem muitas coisas ali, muitas coisas boas para que ele consiga digerir. Que isso acontece na prática? Que é o que a gente percebe nesse estudo aqui, lendo ele mais a fundo. Pode ser que quando a gente coma lentilha, que contém esses amidos, que são chamados de amidos de digestão lenta, porque o nosso corpo demora um pouco mais para digerir, a gente tem um efeito mais lento também ao esvaziar o nosso estômago, ou seja, a gente começar a ter aquela sensação de fome, a gente sentir que a gente está pronto para a nossa próxima refeição. Esse estudo aqui em questão, ele comparou o efeito de comer um pão e comer lentilhas no café da manhã. Lentilhas parece até estranho comer no café da manhã, mas tem várias receitas incríveis que a gente pode fazer para que a lentilha esteja no nosso café da manhã. Então, já te deixo isso na tua mente para que a gente vá em busca dessas receitas. Boa, nesse estudo aqui, então, no café da manhã, um grupo recebeu pão, um grupo recebeu lentilhas para o café da manhã. No almoço, eles receberam ambos os grupos receberam o mesmo tipo de almoço, o mesmo tipo de refeição. Se tu assistiu nosso, conteúdo anterior, nosso episódio número 8, falando sobre os grãos integrais, pode ser que tu tenha na tua mente já que a gente já falou sobre isso, teve um estudo muito semelhante, que a gente citou lá no episódio 8, analisando, né, diferentes tipos de cafés da manhã, que foi exatamente nesse mesmo padrão, né? Um grupo recebeu um tipo de café, outro grupo recebeu outro, e no almoço foi a mesma refeição. Agora, quem tu acha que comeu mais e quem se sentiu mais saciado nessa segunda refeição? Vamos para o primeiro grupo, para o grupo que recebeu pão. Eles receberam pão no café da manhã e 4 horas e meia depois de comer o que a gente chama aqui um pão branco, por exemplo, como um amido de digestão rápida, ou seja, o nosso corpo ele faz a digestão desse alimento muito mais rápido, ele se esvazia, né, rapidamente, e as pessoas que receberam o pão, elas sentiram fome, muito mais fome na próxima refeição, ou seja, no almoço. O que aconteceu quando o outro grupo que recebeu lentilhas, depois também de 4 horas e meia foi receber a refeição, o que tu acha que pode ter acontecido aqui? Pelo corpo ter demorado mais durante essas 4 horas e meia para conseguir fazer a digestão das lentilhas, fazer a digestão desse amido, as pessoas elas não chegaram com tanta fome no almoço. E isso demonstrou, em relação ao almoço, um maior controle, né, da saciedade e também um maior controle de peso, porque as pessoas elas foram para o almoço e por mais nutritivo que o almoço pudesse ser, elas comeram aquilo que elas realmente precisariam comer. Elas não comeram a mais, elas não comeram calorias a mais, ou, né, de uma forma talvez até descontrolada. Isso é interessante porque nesse estudo, claro, foi controlado o tipo de almoço, o tipo de refeição que as pessoas receberam. Mas quando a gente for pensar no nosso dia a dia, às vezes isso não é assim, né? Digamos lá que tu tenha comido um pão branco no teu café da manhã. Quando tu chegar no almoço e tu for fazer uma escolha a partir da tua fome, a nossa fome muitas vezes faz com que as nossas escolhas não sejam assim tão inteligentes, né? Então, pensando dessa maneira, quando a gente tem um café da manhã que tem outros alimentos que são alimentos mais integrais, a nossa próxima refeição vai ser muito mais inteligente, muito mais bem escolhida e também consumida de uma forma mais inteligente também, né? Com mais autocontrole, vamos dizer assim.